Hoje vamos compreender o contexto histórico e as linhas gerais do trovadorismo. Iremos considerar como marco inicial a Cantiga da Ribeirinha ou Cantiga de Guarvaia de Paio Soares Taveirós. Não existe um consenso entre os historiadores sobre a data de produção dessa cantiga. Em geral, diz-se que ela surgiu em 1189. Outros preferem inverter os últimos dígitos e há quem afirme que a cantiga foi produzida pouco depois de 1200. O que importa de fato é que o trovadorismo está, conforme dito em nossa última aula, intimamente ligado ao processo histórico de formação da nação portuguesa. Antes de prosseguir, é preciso lembrar, estamos no século XII, junto ao trovadorismo teremos o auge do feudalismo, sistema composto por suzerania e vassalagem, termos importantes para a compreensão do trovadorismo, e claro, a corrente moral pauta-se no teocentrismo, em que Deus é aquilo de mais importante para o homem medieval. Além disso, temos o surgimento da peste negra, que matou cerca de 1/3 da população europeia. Por fim, é claro, as grandes cruzadas, eventos importantíssimos para a compreensão desse período histórico. A sociedade medieval era composta por hierarquia fixa, ou seja, sem qualquer mobilidade social. Na base de sustentação encontramos os servos, trabalhadores livres ou escravos, logo acima a nobreza, composta por membros da corte, e no topo encontramos o clero, composto por membros da igreja, que por sua vez legitimava o poder do rei, uma vez que o poder estava sobretudo nas mãos da Igreja Católica. Afinal, os príncipes têm o poder na terra, os sacerdotes sobre a alma, e assim como a alma é muito mais valiosa do que o corpo, assim também mais valioso é o clero do que a monarquia. Nenhum rei pode reinar com acerto, a menos que sirva devotamente ao vigário de Cristo. Esta afirmação deixa clara a posição da Igreja sobre a sociedade medieval e sua importância sociopolítica. Voltando ao trovadorismo, podemos dizer que sua produção literária foi compreendida entre cantigas, em linguagem galego-portuguesa, produzidas para serem declamadas e cantadas com marcações de entonação, refrãos e muita musicalidade, naturalmente acompanhadas de diversos instrumentos da época para facilitar a memorização. As cantigas, poesia desta época, foram compiladas em grandes obras chamadas de cancioneiros. Apenas alguns atravessaram os séculos e ainda existem, como o Cancioneiro da Vaticana e o Cancioneiro da Ajuda. Produzidas apenas por nobres que ficaram conhecidos como trovadores, as cantigas eram cantadas e interpretadas muitas vezes por outros artistas e músicos. Mas falaremos mais... Meu Deus do céu! Oi, bom dia seus lidos, espero que gostem da edição super original do professor Davi, deu muito trabalho para fazer kkkk. Antes de continuar a falar de trovadorismo, anotem aí quem foi Paio Soares Taveirós. Paio Soares Taveirós foi um trovador da primeira metade do século XII, de origem da pequena nobreza galega. Foi o autor da célebre Cantiga da Guarvaia, durante muito tempo considerada a primeira obra poética em língua galaico-portuguesa. No mundo não me sei parelha, mentre me for como me vai. Caja moiro por vós e ai, minha senhor, branca e vermelha. Credes que vos retraia quando vos eu vi em saia? Mal dia me levantei que vos então não vi feia. E minha senhor desde aquele dia ai me foi a mim mui mal. E vós filha de Dom Pai Muniz e bem vos semelha, davereu por vós guarvaia, pois eu, minha senhor da alfaia, nunca de vós houve nem hei valia de uma correia. Aposto que não entenderam nada kkkk. Mas o importante é saber que esse era o texto e o tipo de português usados naquela época. Agora que vocês já manjam muito sobre Paio Soares Taveirós e a belíssima Cantiga da Novinha, ops, quer dizer Ribeirinha, vamos entender o contexto histórico de toda essa bagaceira. A história de Portugal vem no seu comecinho. Na Península Ibérica, tendo como seu único vizinho a Espanha. Apesar de seu tamanho, Portugal já foi um grande império no passado e conquistou várias partes do mundo.
espalhando sua cultura e língua. Então hoje veremos a história de Portugal. Portugal declarou sua independência em 1139, contudo, sua história e a história de seu povo vem de muito antes. Ainda existe muito a se aprender sobre os primeiros habitantes dessa região. Há fósseis de humanoides parentes dos humanos modernos, datados de até 1,2 milhões de anos atrás. Inclusive, acredita-se que foi aqui onde os últimos Neandertais viveram antes de sua extinção. O homem moderno, no entanto, pode ter chegado aqui entre 20 e 30 mil anos atrás. Provavelmente povos nômades à procura de um clima mais agradável. Começaram a chegar aqui na costa portuguesa e viram que não tinham mais para onde ir. Então eles ficaram por aqui mesmo. Muito tempo depois, os indo-europeus, um povo que se originou aqui, começou a migrar para várias partes do mundo, inclusive para a Península Ibérica. Aqui a divisão ficou assim. Esta parte era povoada por indo-europeus não celtas, sendo esta aqui os lusitanos. Nesta parte mais ao norte ficavam os galaicos, ao sul dos lusitanos ficavam os celtas e o extremo sul era povoado pelos turdetanos. Vale lembrar que não eram nações nem nada, eram apenas grupos de tribos que viviam ali. Enquanto isso, a chamada República Romana estava começando a querer se expandir na Península Itálica. Depois de muitos anos, este mesmo pessoal de Roma começaram a expandir seu império, e em um certo ponto eles já tinham conquistado parte da Península Ibérica. Os lusitanos lutaram bravamente contra os romanos, tendo como seu líder Viriato. Mas daí ele foi traído por 3 pessoas que tinham sido mandados para fazer um acordo de paz com os romanos. Com isso, toda esta região passou a fazer parte do grande Império Romano, que era chamado de Espanha. Os povos que ali viviam começaram a ser influenciados pelos romanos, as leis, costumes, línguas e bem mais tarde a religião católica. Porém, isso é mais para o fim do império. Eles deixaram de ser tribos e também começaram a falar a língua dos romanos, ou seja, o latim. Existia basicamente 2 tipos de latim, o falado pelas pessoas de alta classe e o latim vulgar, que era falado pelo resto da população. Como não existia um modelo único de aprendizado e a maioria das pessoas não tinham acesso à escola, o latim vulgar começou a se modificar e ficar diferente dependendo da região. E hoje ele se dividiu em várias línguas, como português, espanhol, italiano, romeno, francês e outras línguas menores. Por isso, essas línguas são tão similares. Muito tempo se passou sob o domínio romano e o império já estava fraco. Neste ponto, ele se dividiu em 2. Como Roma estava muito frágil, aconteceu a chamada Grande Migração Bárbara Germânica para a região, onde esses povos invadiram o Grande Império. KKKK. Obrigado, João Kleber. Bom, meninos e meninas, é importante lembrar que foi mais ou menos entre 476 e 1453 que se deu um período muito importante, conhecido como Idade Média. E nesse espaço de tempo o feudalismo e o teocentrismo ganham destaque para entender o trovadorismo. Anotem aí, meus bebês. O período entre a queda de Roma e o início da Renascença tem sido chamado de Idade das Trevas. Também é chamado de Idade Média, porque está no meio, entre o esplendor da Roma Antiga e a Era Moderna. Em outras palavras, historicamente, a Idade Média foi pensada como uma fase ruim na história, um período de transição, como um porão escuro no qual a humanidade permaneceu escondida e dele só saiu novamente para a luz por volta do ano 1500, quando renasceram aquelas ideias clássicas que haviam sido brilhantes na época dos gregos e dos romanos. Mas, na verdade, muitas coisas realmente aconteceram nesse período. Foi durante esses anos que a Europa que conhecemos hoje começou a se formar. Espanha, França, Itália, Alemanha, Grã-Bretanha, Países Baixos, toda a Escandinávia, Áustria, Hungria, são países culturalmente descendentes daqueles famosos povos que ocuparam esses territórios logo após a queda do Império Romano. Durante os 10 séculos de Idade Média, esses povos criaram reinos e deram forma à Europa que hoje conhecemos. Era o início da cultura ocidental moderna. Os francos. Por volta do século V d.C., povos germânicos da Europa Central ameaçavam a estabilidade do Império Romano. Vocês lembram? Ah, sim, claro que a gente lembra.
Muito bem, Pipo. Então, você lembra que foram grupos de povos germânicos que invadiram e destruíram Roma? Esses grupos de guerreiros germânicos pertenciam a vários povos que estavam sempre lutando uns contra os outros. Os lombardos, os vândalos, os godos, os visigodos, os burgúndios, os saxões e um povo que conseguiu se destacar dentre todos os outros: os francos. Esses homens fortes e muito guerreiros vinham de terras próximas ao rio Reno, na atual Alemanha. Os francos se destacavam dos outros porque tinham algo que dá a uma sociedade uma enorme vantagem. Tinham um grande líder. Quando Clovis nasceu, quem poderia imaginar que ele iria liderar seu povo com apenas 16 anos de idade e que nunca seria derrotado? Puxa, nunca seria derrotado? Isso mesmo. No ano de 481, ele se tornou o primeiro rei dos francos. E sob seu comando, expandiram suas terras, lutaram contra todos os povos vizinhos e conquistaram a maior parte da província romana da antiga Gália, onde hoje é a França. Ou seja, a atual França tem esse nome devido aos francos. Clovis começou governando a cidade de Paris. Mais tarde, se casou com uma bela princesa do povo da Borgonha, chamada Clotilde. De Brinks-Champs, rararara, ao contrário da bruxa do 71, a mulher de Clovis nos mostra como estava sendo a expansão do teocentrismo no mundo. Por essa razão as religiões monoteístas ganharam muita força. Só um adendo, a véia do 71 era muito gata quando novinha, pena que eu não a conheci antes. Porém, Clotilde havia abraçado o cristianismo. Religião na qual os francos não acreditavam nem um pouco. Parece que Clotilde falou tanto sobre isso, falou tanto, mas tanto, que finalmente... Quer saber? Você está certa. Todos devemos ser francos cristãos. Clovis cedeu. E por fim foi batizado. Esse foi um evento importante, porque a partir de Clovis, todos os francos se converteram ao cristianismo, o que solidificou a relação entre reis e a igreja cristã, que duraria séculos. Os cavaleiros feudais. Os francos tinham um costume muito particular, que com o tempo tornou-se muito comum na Europa. Quando um rei morria, seu reino era dividido entre seus filhos, os príncipes. Cada um passava a ter suas próprias terras, onde construíam castelos para vigiá-las. Sério? Quer dizer que cada príncipe tinha que construir seu próprio castelo? Muito bem, Pipo. Os reis e príncipes tinham que se proteger dos inimigos. Porque governar naquela época significava, por um lado, defender suas terras e, por outro, conquistar mais territórios. Para isso, cada rei precisava de muitos cavaleiros voluntários para o serviço militar. Em troca, se o cavaleiro fosse realmente corajoso e nobre, o rei concedia-lhe terras onde poderiam construir seus próprios castelos. Assim, o cavaleiro era promovido a duque, que era o comandante da legião. A promoção seguinte seria o título de conde, que significava dono de um condado. Assim, os cavaleiros foram adquirindo títulos e terras que deviam proteger em honra ao rei, a quem deviam lealdade até a morte. Estes bravos guerreiros que conquistaram terras e foram promovidos com títulos ficaram conhecidos como os nobres da espada. Graças a este antigo costume dos francos, os filhos dos nobres também herdavam os mesmos direitos e, assim como seus pais, tinham um pedaço de terra para proteger. Essas terras que rodeavam o castelo eram conhecidas como feudos. Os feudos não eram constituídos apenas por terras e castelos, mas também por todas as aldeias de camponeses que se estendiam ao redor das muralhas do castelo. Os camponeses trabalhavam nos campos de sol a sol, no cultivo de alimentos e no preparo da terra.
Os camponeses e suas aldeias eram protegidos pelo nobre ou senhor do castelo. Em troca, tinham de fazer o que o senhor mandasse, pagar impostos, dar comida a ele e às tropas. Então, se dessem o azar de ter um senhor cruel e injusto... Quero mais comida e dinheiro! Trabalhem mais! Não tinha jeito. Os camponeses iriam sofrer. Mesmo assim, poucas pessoas se atreviam a sair de suas aldeias, porque fora das fronteiras dos feudos só havia florestas e pântanos, onde os camponeses desprotegidos poderiam ser alvo de ladrões e onde as pessoas acreditavam que demônios e espíritos do mal viviam à espera de viajantes desavisados. Os camponeses da Europa não sabiam ler nem escrever e raramente recebiam notícias vindas de fora de suas aldeias. Essa falta de conhecimento sobre o mundo que os rodeava criava muitos medos, e esses temores foram refletidos nos contos surpreendentes sobre monstros, magos, bruxas e dragões. O sistema feudal. Durante a Idade Média, diferentes povos lutaram entre si. Os nobres compunham os exércitos que juravam lealdade uns aos outros. Eles fizeram guerra por toda a Europa e protegiam os interesses de seus reis. Será que eles lutavam o tempo todo durante a guerra? Como conseguiam dinheiro e comida? Como esses nobres faziam para se manter? Pergunta inteligente, Pipo. Os nobres precisavam de cavalos, armaduras, espadas, capas e alimentos. E tudo isso vinha dos camponeses, que trabalhavam incansavelmente em cada feudo. Eles produziam todos os alimentos e bens para os senhores e seus exércitos. Os camponeses trabalhavam duro todo o ano e produziam toneladas de alimentos. Alimentos esses que os senhores tomavam deles. Isso porque, tecnicamente, os senhores eram donos de tudo. Algumas vezes, mal deixavam comida suficiente para os camponeses passarem um ano sem fome. Estes camponeses que trabalhavam muito faziam parte do que chamamos de roda da sociedade feudal. Estes eram os nobres e cavaleiros dedicados ao combate. Havia também os monges e clérigos, que se dedicavam aos assuntos da igreja. E também havia os camponeses, que cultivavam e forneciam alimentos e riqueza para os outros. Cada grupo social dependia do outro. Os camponeses tinham de ser defendidos pelos senhores e nobres contra invasores, para que pudessem cuidar dos alimentos que seriam consumidos pelos senhores e pelos religiosos. Essas três camadas da sociedade eram muito rigorosas e ninguém podia passar de uma para outra. Esse era o sistema feudal. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. O que estava acontecendo no Japão, enquanto a Europa estava à mercê dos reis e cavaleiros? No século XIII, o Japão mudou para sempre. Depois de séculos de guerras entre duas famílias inimigas, um grande chefe militar chamado Yoritomo subiu ao poder e foi proclamado o primeiro shogun do Japão. Este foi o início de um longo período do Japão feudal, que durou 7 séculos, e ficou conhecido como a Era dos Shoguns. Os shoguns mantiveram seu poder por tanto tempo graças a um grupo de elite de fiéis guerreiros chamados samurais. O shogun premiava o samurai com terras e riquezas em troca de sua fidelidade. Aí, igualzinho ao que estava acontecendo na Europa nessa época. Exatamente. Na Europa, os cavaleiros protegiam as terras do rei. E no Japão, os samurais estavam fazendo a mesma coisa, protegendo o poder do shogun. O sistema feudal também existia do outro lado do mundo. Vamos ver o que vai acontecer em Os Carolíngios, segunda parte. Depois de incansáveis campanhas contra os lombardos, saxões, ávaros, eslavos, os godos e os visigodos, Carlos Magno conseguiu criar seu grande império. Mas ele não era apenas um grande conquistador. Carlos Magno também queria unificar os senhores e as aldeias de seu império sob uma única religião e uma cultura compartilhada, baseando seu poder no conhecimento. Os dois principais grupos germânicos que migraram para a Espanha foram os suevos, que formaram o reino suevo, e os visigodos, que formaram o reino visigótico. Algum tempo depois, o reino visigótico passou a dominar toda a península. Vocês lembram que o Império Romano havia se dividido em 2? Então, a parte ocidental dele morreu, pois foi invadida pelos bárbaros. Porém, a parte oriental, agora conhecida como Império Bizantino, estava firme e forte e tentou recriar o Império novamente. E eles tentaram pegar mais uma vez a península. Porém, depois de alguns anos, eles foram expulsos. Em 610, em um lugar distante dali, Maomé recebe a visão.
Então ele vai a Meca, fala que todos os deuses das pessoas são falsos e que eles devem aceitar Alá. Daí ele é expulso da cidade. Algum tempo depois ele volta com o exército, pega a cidade, espalha suas ideias e morre. Após sua morte juntaram seus ensinamentos e criaram o Alcorão e também o Jihad Menor, que resumidamente seria levar a fé islâmica para o maior número de pessoas possível. Sendo assim, eles rapidamente dominaram boa parte do Oriente Médio e Norte da África. As coisas não estavam muito boas no Império Visigótico. Os líderes estavam lutando internamente por poder. Um deles, inclusive, teve uma ideia genial de pedir ajuda aos árabes. Bem, eles atenderam o pedido e aproveitaram e também dominaram o país. Os povos que dominaram a Península Ibérica eram conhecidos como mouros. Eles eram desta região aqui e tinham acabado de se converter ao Islã. A invasão foi rápida e, apesar de algumas batalhas com os visigodos, eles não puderam fazer muita coisa. Em menos de uma década, os muçulmanos dominaram boa parte da península, salvo uma parte no norte, o Reino das Astúrias, que permaneceu forte e cristão. A península dominada pelos mouros formou o Emirado de Cordova. Já que eles não estavam conseguindo invadir as Astúrias, eles decidiram ir ao nordeste da península e começaram a invadir o Reino Franco. No entanto, eles foram parados pelos mesmos na Batalha de Toul. Como os muçulmanos tinham conquistado a Península Ibérica, os reinos cristãos começaram a reconquistar seus territórios de volta. A reconquista começou em 722 com a Batalha de Covadonga e ao todo durou mais de 700 anos. Em 868, o condado portucalense nascia. Ele era muito importante e tinha bastante autonomia, porém era um vassalo do Reino de Leão. Ups, o califado se quebrou, agora a reconquista vai ficar mais fácil. Talvez nem tanto, mas ajudou um pouco. Em 1071, o condado portucalense é anexado ao Reino da Galiza. No entanto, 20 anos depois, ele reemergiu novamente. Algo interessante é que neste tempo o pessoal daqui falava o galego-português. Era basicamente a mesma língua com algumas poucas diferenças, dependendo da região. Esse é um dos motivos do porquê o português moderno é tão parecido com o galego. Voltando à história, em 1109 nascia ele, Afonso Henriques, o Conquistador. Quem é esse cara, você se pergunta? Ele era o filho de Henrique, o conde do condado portucalense, que morreu alguns anos depois, e Afonso Henriques virou conde aos 3 anos. Obviamente, ele não podia governar ainda, então sua mãe, Teresa de Leão, vira uma regente. No entanto, em 1120, ele assumiu uma posição contrária à de sua mãe, e foi obrigado a sair do condado. Sua mãe havia se aliado com Fernão Pérez de Trava, que era de uma das casas mais fortes da Galiza, e isso poderia ser ruim para a autonomia da região. Então em 1128, Afonso volta junto com o exército, e luta contra sua mãe que está com o exército da Galiza na Batalha de São Mamede. Ele acaba ganhando, virando assim o Conde de Portugal. Nesta altura, ele já estava com planos de uma independência da região. Ele lutou várias batalhas. Foi então que, em 1139, acontecia uma das mais difíceis, a Batalha de Ourique, onde o exército de Afonso se deparou com um exército mouro bem maior. A vitória seria bem difícil. Diz a lenda que Afonso teria tido uma visão com Jesus, onde ele garantia a vitória se ele espalhasse a palavra por todo o reino. E assim aconteceu. Ele acabou ganhando a batalha e foi nomeado o rei de Portugal pelo seu exército. Em 1149, acontece o Cerco de Lisboa. Depois de algum tempo de cerco, ele acaba ganhando novamente. Com o passar dos anos, ele conquista mais um pouco, até que em 1179 a independência de Portugal é finalmente reconhecida pela igreja. Em 1249, Portugal finalmente conquista o último pedaço dominado pelos muçulmanos. No entanto, a reconquista ainda continuava para os outros reinos. Este último pedaço ficou conhecido como Algarve. Ele era meio que outro reino, porém sempre pertenceu a Portugal, e não tentava sair nem nada do tipo, era simplesmente um título. Em 1337 começa a Guerra dos 100 Anos. Você já ouviu falar da peste negra? A doença que exterminou aproximadamente 1/3 da população europeia. Mas antes de falar sobre a doença, como é transmitida, seus sintomas, seu tratamento, vamos falar sobre sua história.
No século XIV, a Europa, Ásia, Oriente Médio e África foram vítimas de uma epidemia de peste bubônica. Na Idade Média, essa doença dizimou aproximadamente 1/3 da população europeia. Como servos, escravos, até reis, nobres e cavaleiros renomados não escaparam da doença. Apelidada de peste negra, essa doença é causada pela bactéria Yersinia pestis, que está presente em pulgas, geralmente transportadas por ratos negros do Oriente. Esses ratos, na época, viviam em barcos comerciais que chegavam aos portos na Europa e África e que então se espalhavam pelas cidades, encontrando condições ideais em esgotos a céu aberto e locais de baixíssimas condições higiênicas. Essas cidades tinham todas as condições de sustentar a peste, a sujeira e a imundície. Os roedores eram considerados como parte normal da vida nesse momento e ninguém achava que esses roedores e suas pulgas pudessem ser um problema em potencial. Daí você tinha um grande número de pessoas, todas juntas nessas pequenas moradias, e era o tipo de situação que você ia querer se estivesse tentando causar uma epidemia de peste. Isso fez com que muitas pessoas fugissem de suas casas para escapar do surto da peste, mas a doença os acompanhava, pois os navios de especiarias do Oriente atracavam em quase todos os portos da época. Após alguns anos, os trabalhadores estavam em falta, principalmente em áreas rurais, que envolviam a agricultura. Com essa crise, os camponeses exigiam aos senhores feudais melhor remuneração, que, infelizmente, era negada. Isso, obviamente, causava revoltas. A falta de trabalhadores atingiu também o comércio. Os poucos empregados exigiam melhores condições e melhor salário. Os médicos na Europa eram poucos, e a criação de medicamentos contra essa peste era proibida pela Igreja, que perseguia e matava os cientistas com a acusação de bruxaria. Uma doença tão antiga, do século XIV, ainda está presente em nossa sociedade atual? E a resposta é sim, a peste negra não foi exterminada, mas foi controlada. Muitos medicamentos foram criados para controlar essa doença, o que ajudou a diminuir sua incidência ao redor do mundo. Mas casos de peste bubônica ainda acontecem, mas isoladamente, geralmente em países pobres. Alguns casos registrados nos últimos anos foram em Madagascar, África. Raríssimos casos ocorreram nos Estados Unidos e Brasil. Agora que você sabe a história da peste bubônica, vamos falar da parte biológica, da parte científica. Ela é causada pela bactéria Yersinia pestis. A maioria dos indivíduos que não forem tratados morrem nas 48 horas que sucedem o início dos sintomas. A peste septicêmica é uma infecção na qual a forma bubônica estende-se até o sangue e pode causar a morte antes mesmo do surgimento de outros sintomas da peste bubônica. A pestis minor é uma forma leve da mesma infecção e normalmente ocorre apenas em áreas geográficas onde a doença é prevalente. Bom, foi falado tanto da peste negra, como ela é perigosa e afins, mas não falamos dos sintomas. Então é isso que vamos fazer agora. Alguns dos seus sintomas são aumento dos linfonodos, que deixam a pele enegrecida nas axilas ou pescoço, febre alta, intolerância à luz, tremores pelo corpo, cansaço, aumento da frequência cardíaca, tosse inicialmente seca e depois com sangue. A tosse ocorre em 24 horas. No início, o escarro é claro, mas rapidamente ele começa a apresentar sinais de sangue e em seguida torna-se uniformemente rosado ou vermelho vivo e espumoso. Como dito antes, a transmissão ocorre através de roedores, principalmente ratos. A pulga, que infesta alguns tipos de ratos, após levá-los à morte, pode migrar a outros corpos, através do seu alimento, o sangue. Depois de picar a pele do ser humano, a bactéria da pulga instala-se no nódulo linfático mais próximo e multiplica-se ali, gerando todos os sintomas descritos anteriormente. Mas como essa doença é diagnosticada? Como descobre? Bom, o diagnóstico é feito através da análise microscópica do conteúdo dos gânglios linfáticos após a sua coleta. Mas essa doença continua sendo perigosa. Uma doença que foi tão perigosa na Idade Média, hoje é facilmente tratada. O tratamento da peste bubônica consiste em tomar antibióticos, como por exemplo doxiciclina ou streptomicina. Concluindo, a peste negra foi uma doença muito perigosa na Idade Média, dizimou 1/3 da população europeia, mas hoje em dia é uma doença facilmente tratada graças à tecnologia e ao desenvolvimento da medicina. Seus casos são praticamente nulos. Não é uma doença a se preocupar hoje em dia. Ainda existem casos, poucos, mas existem, mas apenas em áreas com condições de vidas precárias. Que duraria mais de 100 anos.
obviamente. Ups, a peste negra chegou na Europa e quase metade da população morreu. Isso certamente piorou as coisas. Durante a Guerra dos 100 Anos, Dom Fernando, o rei de Portugal, lutou algumas lutas contra o reino de Castela e perdeu. No Tratado de Paz, a sua filha, Beatriz, se casaria com o João de Castela. E se Dom Fernando morresse, a sua mulher seria regente até que o filho de Beatriz e João tivesse idade para reinar. Ou seja, Portugal seria governado por alguém de Castela. Isso poderia significar uma união das coroas, assim como aconteceu com outros reinos da Ibéria. Então, em 1383, Dom Fernando morreu, sem deixar herdeiros masculinos. Sua mulher virou regente, porém a população portuguesa não gostava dela. E corria boatos que ela tinha um caso com um nobre da Galiza. Isso fez o país entrar em uma mini guerra civil. No fim, Dom João I, o meio-irmão ilegítimo de Dom Fernando, acabou ganhando a guerra, sendo nomeado o novo rei de Portugal, desta vez da dinastia de Avis. Em 1415, Portugal conquista a cidade de Ceuta, no norte da África. Saindo um pouco de Portugal, o pessoal da Europa gostava muito das especiarias da Índia. E essa era uma das melhores rotas até a Índia para pegar as especiarias. Lembra do Império Bizantino, que estava tentando crescer novamente? Então ele não conseguiu. Olha ele aqui. Até que ele foi dominado pelo Império Otomano. Então eles bloquearam esta rota, o que deixou o acesso à Índia mais difícil e caro, consequentemente aumentando o preço já alto das especiarias. Então Cristóvão Colombo falou: cara, se a Terra é redonda, então se formos para o oeste, eventualmente chegaremos na Índia. Portugal não ligou e ele então foi para a Espanha, onde eles falaram ok, daí Cristóvão Colombo partiu para a Índia e na verdade chegou na América. Enquanto isso, Portugal queria chegar à Índia. Então Vasco da Gama resolveu fazer uma viagem muito perigosa até lá. Durante a viagem, eles passaram por alguns lugares na costa da África, até que eles finalmente chegaram à Índia, em uma viagem impressionante para aquele tempo. A história de terras no oeste se espalhou rapidamente. Portugal, muito esperto, mandou pessoas para lá e acabaram descobrindo o Brasil. Alguns anos antes, Portugal e Espanha tinham feito um tratado para dividir o mundo entre eles, o famoso Tratado de Tordesilhas. No Brasil, Portugal precisava de pessoas para trabalhar nas canas de açúcar, e assim fazer as terras valerem a pena. Bom, algumas tribos africanas tinham vários escravos que eles tinham ganhado em batalhas contra outras tribos. Então Portugal decidiu comprar e levar para o Brasil, começando assim o comércio atlântico de escravos. Algum tempo depois, outros impérios europeus começaram a fazer o mesmo. Bom, em pouco tempo, Portugal já dominava muita coisa. Um pedaço do que hoje é o Brasil, algumas ilhas próximas e na costa da África, algumas ilhas das Índias Ocidentais e Macau na China, além de vários pontos de comércio na Índia e África. Tudo parecia ótimo para o Império Português, porém ainda tem muita história para contar. E aí, seus tutucos, estamos quase no final. Vamos falar das cruzadas e do poder da Igreja Católica e como os interesses políticos do Estado, aliados ao da Igreja, fizeram milhares de vítimas. Resumidamente, as cruzadas, também conhecidas como Guerras Santas, foram guerras promovidas ou por reis europeus ou pela própria Igreja Católica para ir lá no Oriente, por isso se chamam cruzadas, porque elas cruzavam todo o continente europeu, para ir lá no Oriente lutar contra os muçulmanos ou para lutar contra os muçulmanos que estavam no sul da França ou então na Península Ibérica, na região da Espanha e de Portugal. Eu já fiz um resumo sobre a história do islamismo, sobre o povo muçulmano, e nele a gente já percebeu que os muçulmanos se expandiram e chegaram na Península Ibérica, conquistaram também a Península Arábica, conquistaram também grande parte da Palestina e com isso a cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém é uma cidade super importante tanto para o judaísmo, quanto para o islamismo, quanto para o cristianismo. E quando os muçulmanos conquistaram Jerusalém, eles dificultaram muito a peregrinação dos cristãos que iam lá visitar para ver onde Jesus tinha andado, onde ele tinha passado e tudo mais. Então assim, na teoria, as cruzadas eram para isso, eram para reconquistar a cidade de Jerusalém, para tirar Jerusalém dos muçulmanos e devolver para a Igreja Católica
católica e devolver para os cristãos. Só que na prática as cruzadas tiveram vários motivos. Um desses motivos foi de fato esse motivo religioso de reconquistar Jerusalém, mas também tiveram outros motivos de conter o islamismo, tanto o islamismo que estava na Península Ibérica, quanto o islamismo que tinha conquistado Jerusalém, quanto o islamismo que estava chegando perto do Império Bizantino. Lembrando que naquela época o Império Bizantino, que ainda existia, ele estava sendo ameaçado pelos povos muçulmanos que estavam chegando muito pertinho e estavam querendo conquistar o Império Bizantino. E o Império Bizantino, o que acontece? Ele era cristão, mas eles eram cristãos ortodoxos. Porque ainda na Antiguidade, quando o Império Romano se fragmentou e ao longo da Idade Média, as igrejas foram ficando muito diferentes. A Igreja Ocidental acabou virando a Igreja Católica e a Igreja Oriental acabou virando a Igreja Cristã Ortodoxa, que segue os mesmos princípios, mas tem algumas diferenças. Os ortodoxos não adoram imagens de esculturas, têm a sua própria representação artística, têm os livros da Bíblia um pouco diferentes. Então, assim, a igreja acabou se separando. Era a mesma igreja cristã, mas era católica e ortodoxa. E os católicos, eles queriam com as cruzadas não só impedir que os muçulmanos conquistassem o território da igreja ortodoxa, conquistassem o Império Bizantino, que era ortodoxo, mas eles esperavam também com isso reunir as duas igrejas, refazer essa amizade que havia entre o cristianismo, sabe? Então eles esperavam que, ajudando não só os muçulmanos a irem embora daquele território, a igreja ortodoxa poderia novamente se juntar à igreja católica. E o último objetivo das cruzadas eram objetivos econômicos. Primeiramente, muitos nobres queriam conquistar terras com a cruzada, conquistar territórios e riquezas que haviam nessas terras. Em segundo lugar, a burguesia. Eles acabaram investindo também nas cruzadas, mas por outros motivos. Já que os europeus estavam atravessando a Europa inteira e chegando no Oriente com essas cruzadas, os burgueses queriam fazer novas rotas comerciais, o que acabou acontecendo e o que acabou sendo muito importante. A economia vai ficar mais unificada, tanto que daqui a pouco eles vão começar a fazer o quê? Comércio de especiarias, vão começar a ir até lá o Oriente para buscar especiarias, também vão entrar em contato com vários povos orientais, especialmente povos muçulmanos, que vão fazer esse comércio lá no Mediterrâneo, que vão levar especiarias e comércio lá para o Mediterrâneo. Então, assim, o objetivo da burguesia nas cruzadas e o objetivo econômico mesmo das cruzadas era fazer novas rotas comerciais. E esse acabou sendo o único objetivo que deu certo das cruzadas, porque o comércio europeu melhorou muito, eles entraram em contato com vários povos, com vários produtos diferentes que não havia na Europa, o que acabou sendo ótimo para a economia, mas do ponto de vista religioso, as cruzadas não deram tão certo, sabe? E assim, durante um tempo, os cristãos até conseguiram reconquistar Jerusalém, eles até controlaram Jerusalém por um tempo, mas acabou que foi por muito pouco tempo, os muçulmanos pegaram Jerusalém de volta e acabou também que os cristãos não conseguiram estabelecer o cristianismo de volta lá no Oriente, né? Tanto que até hoje o Oriente é basicamente muçulmano. E outro objetivo que também foi falhado nas cruzadas foi essa reunificação da igreja ortodoxa e a igreja católica, porque a igreja ortodoxa continua existindo, ela não se juntou de volta à católica, e depois de um tempo os muçulmanos acabaram conquistando sim o Império Bizantino, tanto que a capital do Império Bizantino, que é hoje a cidade de Istambul, na Turquia, é uma das cidades com mais muçulmanos no mundo. Então, assim, os objetivos religiosos meio que falharam, mas objetivos econômicos e sociais acabaram dando muito certo, porque desenvolveu muito a belicosidade, né? Os exércitos europeus se desenvolveram muito, a economia europeia se desenvolveu bastante, mas do ponto de vista religioso não deu muito certo. Outras consequências das cruzadas também foram que, primeiramente, os cristãos e os muçulmanos começaram a brigar muito, acirraram muito as relações entre os cristãos e os muçulmanos, porque assim, as cruzadas foram guerras muito violentas, muita gente morreu, e principalmente muitos muçulmanos e até mesmo muitos judeus que viviam nas regiões que os cristãos foram lá guerrear, acabaram morrendo. Então, assim, acabou que as relações entre cristãos e muçulmanos ficou muito saturada e ficou muito acirrada. Eles brigaram bastante por causa das cruzadas. E outra consequência também foi que a nobreza acabou se enfraquecendo um pouquinho, porque eles investiram muito nas cruzadas e acabou que não deu certo, esse investimento não retornou e eles muitas vezes acabaram perdendo terras. E isso vai ajudar a nobreza a se enfraquecer e a voltar a centralizar o poder nas mãos do rei, que é uma coisa que quem viu o vídeo de história medieval com certeza entendeu que foi importantíssimo pro final da Idade Média, né? Quando a nobreza começou a perder seu poder e se chegar perto do rei por proteção, por necessidade, a Idade Média vai começar a ruir, o feudalismo vai começar a ruir. Então, assim, eu espero que com esse resumo bem curtinho vocês tenham entendido o que foram as cruzadas e como que elas foram super importantes para a Europa, para a Idade Média e para o mundo que a gente vive hoje. As cantigas, em língua galego-portuguesa, mistura entre português arcaico, castelhano e provençal, são uma combinação entre música e poema, produzidas por nobres que então ficaram conhecidos como trovadores. As cantigas eram interpretadas por outros artistas, na seguinte ordem de importância. Primeiro Segrel, nobre que não só produzia cantigas, mas também as cantava.
Segundo, o jogral, nobre de menor importância. E por fim, o menestrel e a soldadeira, que apenas eram músicos e cantores. A cantiga da Ribeirinha, marco inicial do trovadorismo, faz parte do primeiro grupo de cantiga, as cantigas líricas. Este primeiro grupo divide-se em dois tipos, cantigas de amor e cantigas de amigo. As cantigas de amor, muito próximas ao termo sofrência, possuem maior rebuscamento do que as cantigas de amigo. Apresentam a vassalagem amorosa, o sofrimento intenso, amor impossível e ambiente palaciano, também conhecido como ambiente cortês. Dizemos também que elas são de origem provençal, do sul da França. E muito importante, a voz, ou seja, o eu lírico dessas cantigas é sempre masculino. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal. Mas preste atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Garçom, eu sei, eu tô enchendo o saco, mas todo bebum fica chato. Valente e tem toda a razão. Garçom, mas eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar. Por isso eu lhe peço atenção. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. E mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. E mandou uma carta pra me avisar. Deixou em pedaços meu coração. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Me deite no chão. Por fim, sua temática trata-se quase sempre do desejo de um amor impossível. Um homem, muitas vezes nobre, se coloca em posição de vassalo em relação à mulher desejada, a suzerana. Chamamos esse fenômeno de coita de amor, ou, se preferir, friend zone. Por outro lado, as cantigas de amigos são bem mais simples.
Utilizam-se muito de refrãos, paralelismos e repetições para deixar a memorização fácil. O eu lírico nessas cantigas é sempre feminino e sua temática aborda principalmente as lamentações de uma mulher cujo amado desapareceu, fugiu ou mesmo faleceu, depois de ter jurado amor eterno ou mesmo feito coisinhas mais. Sua origem é ibérica e o ambiente é normalmente campestre, natural e simples. Abandonada por você, tenho tentado te esquecer. No fim da tarde uma paixão, no fim da noite uma ilusão, no fim de tudo a solidão. Apaixonada por você, tenho tentado não sofrer, lendo antigas poesias, rindo em novas companhias e chorando por você. Mas você não vem, nem leva com você toda essa saudade. Nem sei mais de mim, onde vou assim, fugindo da verdade. Abandonada por você, apaixonada por você, sem outro porto ou outro cais, sobrevivendo aos temporais, essa paixão ainda me guia. Abandonada por você, apaixonada por você, eu vejo o vento te levar, mas tem estrelas pra sonhar, e ainda te espero todo dia.
O segundo grupo de cantigas é chamado de cantigas satíricas e compreende as cantigas de escárnio e maldizer. As cantigas de escárnio traçam a crítica indireta por meio de trocadilhos, ambiguidades e ironias, coisa muito comum atualmente. Servem para criticar principalmente o comportamento dos nobres. Nessas cantigas, o sujeito-alvo da crítica nunca é citado diretamente ou nominalmente. Você é feia, é feia pra caralho, é feia pra caralho, é feia pra caralho, é pobre, mora na rua, é perigosa, é feia pra caralho. Feia pra caralho, 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 é paranoica, porra louca. Está com AIDS, feia pra caralho, é feia pra caralho, é feia pra caralho, é feia pra caralho, feia pra caralho, é feia pra caralho, é feia pra caralho, é feia pra caralho, é feia pra caralho. Quer um conselho? Entra no banheiro, fecha bem a porta, tampa o basculante e liga o gás. Feia pra caralho, é feia pra caralho, é feia pra caralho, feia pra caralho. É feia pra caralho, é feia pra caralho, é feia pra... Você é feia, é feia pra caralho, é feia pra caralho, é feia pra caralho, é pobre, mora na rua, é perigosa, é feia pra caralho. É feia pra caralho, 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 feia pra caralho, é feia pra caralho.
feia pra caralho. É feia pra caralho. É feia pra caralho. Já as cantigas de maldizer fazem uma crítica direta, quase sempre repleta de palavras de baixo calão e linguagem ofensiva. Claro, sempre identificando o indivíduo que se deseja ofender. Em suas cabeças, eles imaginam ser autoridades, mas são insanos no poder cometer atrocidades, promovendo o genocídio e a corrupção, celebrando a desgraça com o apoio da televisão. O final do país que vocês governam será idêntico ao daquele filme, A Revolução dos Bichos. Assistiram? Não? Então assistam, roedores, comedores de lixo. Comedores de lixo. Lixo. Eu rio da sua cara, eu tenho nojo da sua cara. Você é o pior pesadelo brasileiro, desde o último ao primeiro, invertendo a ordem. Trocar a frase da bandeira para regresso e desordem. Traidores, patrocinadores do circo de horrores, vendidos, manipuladores, homens caluniadores, carrascos do seu próprio povo. Vocês me dão nojo, vocês me dão ânsia. São ladrões que furtam desde a infância. Cínicos, demônios, filhos de Satanás. Vocês trocam Cristo por Barrabás. São como Judas, criatura ingrata, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. O poder está nas mãos erradas, mão de ladrão tem que ser cortada. Aí você ia ver como ia ter uma pá de pouco do poder, maneta. Tudo que eu falo aqui pode publicar na Veja. O sangue do justo será vingado. No dia do juízo nenhum de vocês será poupado. Seus dias estão contados, assim como Judas, todos vocês serão enforcados. A revolta do povo está pra acontecer. Acredite, será o ódio de um país contra vocês. Meus inimigos estão no poder, no poder, no poder. Meus inimigos estão no poder. Querem meu sangue, mas não vão ter. Meus inimigos estão no poder, no poder, no poder. Meus inimigos estão no poder. Querem meu sangue, mas não vão ter. Não existe glória em nossa história. Não tem vez o povo, pois é visto como escória. Aqui não tem distribuição de renda. O povo passa fome, mas o prefeito de não sei aonde tem fazenda. A custa do desvio de renda, vamos me prenda, porque pronuncio a verdade. Tortura que espero da polícia covarde. Saiba que não me amedronta o cão que late. Dane-se o Maluf, dane-se o Pita, dane-se o Debrando Pascoal. Mesmo que queime no fogo do inferno, não pagariam pelo seu mal. Justiça não existe no seu vocabulário. E a prova de seu sistema penitenciário. A prova é a favela, a prova é o movimento sem terra. A prova é sua grana suja, sua casa, sua família. A faculdade, cara da sua filha, suas férias no exterior. Vocês são como a praga do Egito, o gafanhoto devorador. Que Deus nos ajude a viver num país sem plano de assistência à saúde. Para cada criança que morre por descuido desses ignorantes. 1000 chicotadas deveriam ser dadas em cada um dos governantes. Sumam daqui com seus palanques, microfones, alto-falantes. Chega de mentir pros meus semelhantes. Volta a dizer, mão de ladrão deve ser cortada. Porcos pra mim, vocês não valem nada. Ha 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 ha, eu rio da sua cara. Ha 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 ha, eu tenho nojo da sua cara. Ha 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 ha, eu rio da sua cara. Ha 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 ha, eu tenho nojo da sua cara. Meus inimigos estão no poder, no poder, no poder. Meus inimigos estão no poder. Querem meu sangue, mas não vão ter. Meus inimigos estão no poder, no poder, no poder. Meus inimigos estão no poder. Querem meu sangue, mas não vão ter. Meu inimigo tá a 1000 de BMW, com mansão confortável, prostituta do lado. Horário reservado na TV, no rádio, pra reverter meu voto em caixão lacrado. Quem come lixo é presa fácil, é 2. Vai pra urna por 1 quilo de arroz. Pega fila no sol com título de eleitor, pra pôr ladrão na limusine com batedor. O país privatizado do plano real só me dá induto de Natal, uma condicional. Tá com fome, vota em mim que tem comida. Problema é água, eu trago carro pipa, fura fila. O pai do Singapura, destrua o seu barraco, te dou uma cobertura. Promessa de campanha do demônio engravatado. E tem a avenida de orçamento superfaturado. Tem um povo com frio, com fome morou, sonhando com trampo no Palácio do Trabalhador. Um boteco com carne humana até no teto. Tiro no inocente, na grávida que aborta o feto. O aposentado de cabelo branco
Saindo na mão com vira-lata pelo osso de frango. Eu não preciso de internet e biblioteca pra entender a política moderna. Pra mim é tiro de 12, ódio dou. Pra quem roubou meu voto é conta no exterior. Filho na Disneylândia, com Mickey e com Pluto, torrando a propina do camelô no primeiro mundo. Salário mínimo aprovado no Senado é apologia ao empresário torturado, esquartejado. A Câmara dos Deputados cheira a carnificina, tem a feição de Hitler nazista. Verbo terrorista, facção até morrer, usando a mente como um tiro de PT. Só a justiça de Jesus pode absolver os inimigos que estão no poder. Meus inimigos estão no poder, no poder, no poder. Meus inimigos estão no poder. Querem meu sangue, mas não vão ter. Meus inimigos estão no poder, no poder, no poder. Meus inimigos estão no poder. Querem meu sangue, mas não vão ter.